Você é a voz do seu animal. Essa é a frase da minha entrevistada do episódio de hoje do podcast De Propósito. Ela se chama Luísa Cervenka, ela é especialista em comportamento de cães e gatos. Inclusive, ela fez um doutorado pesquisando sobre ansiedade de separação. Sabe quando você sai de casa, o seu cachorro, o seu gato fica desesperado ou apático, achando que você não vai voltar? Ela fez um doutorado pesquisando isso. Ela compartilhou com a gente, comigo, e vai te ajudar muito, muitas dicas sobre o comportamento animal. Acompanhe esse episódio do podcast De Propósito, foi maravilhoso. Inclusive, ela é uma das professoras de um curso que a gente vai lançar agora, em janeiro, chamado Gato Ansioso Nunca Mais. Esse curso tá maravilhoso, eu não vejo a hora da gente abrir as inscrições dele. Quer saber mais sobre esse curso em primeira mão? Quando a gente abrir as inscrições, tem um QR Code aqui, um link aqui, dá uma olhada e aí você já vai saber em primeira mão. Acompanhe esse episódio do podcast que foi maravilhoso. Começando mais um podcast com agora a Luísa Cervenka, pessoal. Luísa Cervenka, ela vai falar sobre o doutorado que ela fez. Ela é mentora de ansiedade de separação. A Lu, ela é doutora pela Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da USP. Ela é colunista do Estadão. Ela é consultora de comportamento de cães, de gatos. Ela tem alguns cursos, práticas avançadas, um curso online sobre comportamento de gatos. Tem muito material legal, tem muita coisa para falar de um assunto muito comum, né, Lu, que é a ansiedade de separação. Tem muitos casos que as pessoas nem sabem que é ansiedade de separação, e ela começa a contar, a gente já saca que é ansiedade de separação. Então, fiquem aqui, que é bem legal. Esse assunto é bem importante, ajudar o seu companheiro que sofre de ansiedade de separação. E vamos passar a bola para a Lu. A Lu também tem conteúdos nos cursos aqui do Conceito de Consciência Animal, Seu Pet Mais Saudável, e em breve, muito em breve, o Gato Ansioso Nunca Mais também. Então, eu quero que vocês conheçam muito o trabalho da Lu, que eu sou fã. Lu, vou passar para você um pouquinho, se apresenta e vamos falar desse doutorado aí, como é que foi? Pois é, primeiro, super obrigada pelo convite, obrigada por poder estar aqui e falar um pouquinho sobre esse assunto que para mim é tão importante, que é a ansiedade por separação, que tem muitos mitos, tem muitos vídeos e posts por aí falando de coisas que não são tão reais, tão verdade. Então a gente veio aqui tirar todos esses mitos da frente e falar realmente o que ajuda em caso de ansiedade por separação, como que a gente faz o diagnóstico, enfim. Então tem bastante assunto aí para manga. Mas eu já queria aproveitar para deixar meu Instagram aqui também, @luisacervenka, que tem também bastante conteúdo no meu Instagram e é a forma mais fácil de conseguir falar comigo, tirar dúvidas, então fiquem à vontade. Que legal. Lu, eu vi atualmente no seu Instagram, você está falando sobre osteoartrite, dor, se o cachorro, você sabe como o seu cachorro fica longe de você, então tem muito material e você fez um doutorado, assim, é uma pesquisa, não é pouca coisa, pessoal, eu fiz um mestrado e eu falei, caramba, preciso de um tempo para o doutorado, aí você foi lá, encarou o doutorado, fez o doutorado e, e uma coisa que eu vejo, Lu, é que as pessoas não têm coragem de deixar seu animal sozinho em casa. Não consigo deixar ele sozinho. Não leva pela companhia, leva por não conseguir deixar ele sozinho. E eu vejo isso um impacto muito grande para esse cachorro, para esse gato, não ter essa liberdade, essa autonomia de ficar algumas horas sozinhos, ou às vezes alguns dias com alguém cuidando dele, né? Porque o tutor não consegue, né? Tem medo, se sente culpado, fica preocupado com o que vai acontecer, né? Isso pode gerar uma ansiedade de separação. Na verdade, é difícil a gente falar uma coisa pontual que gira ansiedade por separação. A ansiedade por separação, ela é multifatorial. Então eu não posso falar, é porque dorme na cama, é porque o tutor não deixa o cachorro sozinho. É claro que a gente tem que criar uma situação de conforto para o cachorro e de não dependência. A partir do momento que o tempo inteiro o cachorro está comigo, que ele depende de mim para tudo, ele não vai ser um cachorro com autonomia. Então é muito importante a gente desenvolver a autoestima, a gente precisa desenvolver a autonomia, a gente precisa desenvolver a confiança desse cachorro. Então é importante que a gente propicie momentos para esse cachorro ficar sozinho, que não precisa ser necessariamente na ausência do tutor. Pode ser mesmo dentro de casa, onde o tutor vai tomar um banho, o tutor vai gravar um podcast e o cachorro fica ali na sala com algo muito gostoso na caminha dele, para ele aprender a ficar mais individual no sentido de independente. Então,
a nossa dependência do cachorro não é saudável porque a gente está terceirizando uma responsabilidade que é nossa, né? Da gente se sentir bem sozinho. Então, vai fazer terapia, vai buscar uma forma de estar bem sozinho, ao invés de ficar colocando o cachorro a tiracolo e responsabilizando esse cachorro para que a pessoa não fique sozinha. Então, são vários assuntos nessa única pergunta aí que é delicado, é um assunto delicado. Então me conta mais, assim, como é que foi fazer esse doutorado? Porque da onde veio essa ideia de fazer doutorado? Você já sentia essa vontade? Como é que foi essa a sua trajetória para chegar ao teu doutorado? Então, assim como você que terminou o mestrado falou preciso de um tempo, eu fiz a mesma Chega! coisa. Eu terminei o mestrado em 2010 e daí eu falei, gente, pelo amor de Deus, eu não vou conseguir emendar isso no doutorado. Então eu dei um tempo, demorei, eu entrei no doutorado em 2019. Então eu levei aí quase 10 anos, levei aí 9 anos até entrar no doutorado. Eu resolvi fazer o doutorado porque eu senti que eu precisava me apropriar mais de artigos científicos, de informações vindas da academia. Porque é muito fácil a gente ser papagaio. Eu simplesmente chegar aqui para vocês e ficar reproduzindo coisas que eu li num artigo de blog, ou num artigo de uma revista, de um jornal, ou que eu vi num canal do YouTube. É muito fácil ser papagaio. Mas e de fato, ir lá na fonte, consumir dessa fonte? Então eu senti que estava faltando um pouquinho disso na minha rotina. E ansiedade por separação, mesmo antes de eu decidir esse tema no doutorado, já era algo que eu era muito buscada. Então as pessoas me procuravam já bastante por esse tema e eu vinha fazendo vários cursos, eu vinha participando de congressos, de encontros para falar sobre esse tema, mas eu senti que eu não tinha profundidade, eu só estava virando papagaio. Então eu ouvia tal coisa e reproduzia, eu ouvia tal coisa e reproduzia. Eu falei, não, eu não me sinto confortável de fazer isso, sabe? Então eu falei, eu preciso fazer um doutorado, eu preciso fazer uma pesquisa, eu preciso entender mais a fundo o que, que acontece com esses cachorros para conseguir de fato melhor atendê-los. Então em 2019 eu comecei o doutorado e, como você falou, né, na Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da USP, com orientação da professora Cristiane Pisuto, foi incrível, assim, aprendi demais. E uma coisa legal da USP é que não precisa fazer todas as matérias no centro ao qual você está vinculado. Então, eu estava lá na Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, mas eu fiz disciplina na biologia, eu fiz disciplina na psicologia, eu fiz disciplina em outros Sim. centros que também falavam sobre animais, sobre comportamento, sobre análise, sobre, sabe? Então foi muito bacana. Eu estudei comportamento em geral para depois me aprofundar nessa questão da ansiedade por separação. E daí eu trabalhei a parte de hormônios para entender como que funciona tudo. Ai, eu sou uma apaixonada por estudar, assim. Eu amo estudar. Então eu fico aqui falando 10 horas se você deixar. Legal, Lu. Eu gostei muito de poder fazer disciplinas fora também da veterinária, né, daquele núcleo, porque tinham disciplinas com temas parecidos ou só tinham em outras áreas, e é muito legal você aprender de uma outra forma de pensar, porque os outros núcleos pensam de outra forma do que a saúde, do que a veterinária, então é muito legal. Algumas foram ok, algumas foram muito difíceis, assim, quando muda totalmente a forma de pensar, você fala, meu, como que eu aprendo isso, né? Você tem que. Não, Caramba. e a E gente pode falar, Lu. e no doutorado a gente tem que fazer, como eu era bolsista, eu tinha que fazer docência, né? Então eu tinha que fazer estágio e tal. E daí eu falei, ai, gente, eu vou fazer isso na veterinária, os veterinários vão me linchar. Aí eu falei, já sei, vou fazer na oceanografia. E daí eu peguei uma Ah, disciplina de licenciatura lá, e daí eu tive que ser monitora dessa disciplina. E para ser monitora, a gente tinha que fazer uma viagem de campo. Então eu saí com o barco da USP em Cananéia para ensinar os alunos como fazer, como nossa. orientar, não sei o quê. Então, assim, são coisas que só a USP proporciona, sabe? Então, assim, foi incrível. Eu aprendi demais no doutorado, em diversas áreas. Como eu sou bióloga de formação, então abriu um leque que
por não ter feito a graduação na USP, eu não tive essas oportunidades, tive outras. Mas então foi muito incrível. Também foi um resgate um pouco de coisas da graduação, sabe? Então eu amei. Eu aprendi muito mais do que sobre ansiedade por separação, mas muito sobre ansiedade por separação, porque foi ali que eu fiquei debruçada, lendo artigos, pesquisando e tal, nananã, mas foi muito legal. A época de disciplina foi divertidíssima. Dá uma lembrada da faculdade, assim, né? Total, e entrar em contato com alunos da graduação, né? Porque essa disciplina eu era a monitora de alunos da graduação, então foi fantástico. E eu tinha comentado que. Só que do outro lado da graduação, né? Então, eu não sei você, mas eu fiquei muito amigo de alunos, assim. Eu via muito aluno colando. Eu falei, vocês viajam, dá pra ver muito vocês colando, sabe? Então é legal estar desse outro lado da academia também, né? Total, e fazer os relatórios, a gente teve que fazer um baita relatório de como foi, o que que aconteceu a cada momento, as dificuldades dos alunos, o que que a gente teve que ensinar e tal. Foi incrível, assim, sabe? É uma oportunidade ímpar, uma oportunidade que eu jamais imaginei que eu fosse ter. E graças a Deus eu não tive que aplicar prova para os alunos, porque era tudo prova prática, a gente teve tudo lá no barco. Então não tinha como eles colarem, porque já era em grupo a atividade e era tudo lá na prática. Então, assim, não tinha caderno, não tinha nada para eles copiarem, sabe? Então, Entendi. essa eu passei, essa Eu dificuldade aí dos aplicava meus com o alunos monitor. colando. Não, essa parte eu não Eu passei, chegava e graças dava a um. Deus. E Lu, que desafios você teve no doutorado? Desafios e que tipo de ajudas? O que que teve, o que que facilitou, assim? Quem que facilitou? O que que aconteceu de desafios e de coisas boas? Putz, o maior desafio foi pandemia, né? Hum, Pegamos ali pandemia e eu precisava do quê? Que os tutores estivessem fora de casa. Como é que eu faço isso na pandemia? Então, eu tive uma aceitação muito grande de pessoas para responder os questionários, exatamente porque estava todo mundo em casa fazendo nada. Então, eu tive mais de 3.200 pessoas que responderam o questionário. caramba. Então foi assim, incrível. Mas eu precisava da parte prática, onde eu precisava que os tutores saíssem de casa, que eles já tivessem uma rotina de sair de casa, para eu poder analisar como que o cachorro ficava sozinho. Só que daí eu ligava para as pessoas, não, eu estou trabalhando de não, eu estou em casa, não, não sei o quê. Então eu tive muita dificuldade para fazer essa parte prática. Tanto é que eu defendi em dezembro, eu coletei até agosto, se eu não me engano. Então, assim, ninguém faz isso. Todo mundo fica, sei lá, 6 meses escrevendo. Só que eu não tinha Sim. essa possibilidade porque eu precisava dos cachorros sozinhos. E muitas vezes que eu ligava para as pessoas falavam, ah, meu cachorro já morreu, porque já tinham passado 3 anos que eu tinha entrevistado a pessoa. Ou a pessoa falava, ah, eu me mudei, eu não estou mais morando em São Paulo, por exemplo. Ou a pessoa falava, não, eu estou trabalhando 100% home office, eu não saio mais de casa desde a pandemia. Então, para eu visitei 25 cachorros. Para eu conseguir ter esses 25 cachorros para ir na casa dos tutores e conseguir trabalhar tudo isso, foi aqui, ó. Foi Caramba. tenso. E daí eu tinha que. E a coleta do cortisol, ela tem que ser pela manhã, porque alguns estudos apontam que o cortisol ele tem um pico de manhã. Outros falam que o cachorro não tem isso, não. Mas para garantir, eu falei, eu vou coletar de manhã para ter esse pico de cortisol. Então todos eu tinha que coletar mais ou menos na mesma hora. E 6 num frio desgraçado, e daí ia para São Paulo, Louveira, Campinas, São Bernardo, então várias cidades próximas para conseguir fazer essas coletas. E daí eu ia um dia, deixava a câmera, depois de uns 3 dias eu voltava, tirava a câmera e fazia outra análise com o cachorro sozinho. Então, assim, era perrengue, era perrengue. E muitas vezes as pessoas ficavam desconfortáveis de terem câmeras filmando as suas casas, e eu entendo perfeitamente. Então, algumas também falavam, ai, meu marido não quis, ou ai, eu não me sinto confortável. Então, assim, nesse sentido não foi fácil. Isso fora o quanto de deslocamento, né? Eu passava dias e dias, e tinha vezes que eu fazia, sei lá, 2 casas num dia só. E daí eu tinha que voltar correndo, porque eu tinha uma amostra de saliva e eu tinha que centrifugar essa amostra
no laboratório daqui de Jundiaí. Então eu tinha que sair correndo, rezando para a amostra se manter estável. E, enfim, isso também rezando para o cachorro produzir saliva o suficiente para centrifugar e conseguir analisar. Uma Caramba. bagunça, resumindo, uma bagunça. Cara, e fora isso, Mas deu tudo certo. meio E da pandemia. na verdade já estava no final, né? Foi 2022, as pessoas já estavam voltando a ter vida normal, mas ainda assim a gente estava usando máscara e tal, mas foi complicado. Mas assim, graças a Uhum. Deus, eu tive muitas pessoas que me acolheram, muitas pessoas que já me seguiam pelo Instagram ou que já me conheciam de uma certa forma e abriram as portas das suas casas. Então, isso, assim, facilitou muito minha vida. Essa, entre aspas, notoriedade dentro da área do comportamento animal facilitou exatamente para que quebrasse uma certa barreira, sabe? Então, você perguntou, né, o que que ajudou? Acho que o que mais me ajudou foi isso. E também eu tive uma ajuda de uma pessoa que é super parceira, assim, foi minha estagiária antes da pandemia, e daí ela me ajudou demais, assim, a analisar as imagens, porque no final você já tá assim, de língua para fora, você não aguenta mais, você não tem mais ânimo para nada. E ela, não, vamos lá, eu te ajudo a analisar as imagens e vamos resolvendo. E porque não é só coletar, né? Depois você tem que analisar tudo. Então foram horas e horas e horas, semanas, semanas e semanas dando tudo, mas deu certo, graças a Deus. Mas então eu tive essa ajuda que foi de extrema importância também. E as pessoas não têm noção, assim, exige demais mentalmente. E aí o físico é exigido demais, né, Lu? Um doutorado, um mestrado já exige. O doutorado, então, não é duas vezes mais, é muito mais. Exige muito, né? Fora essa correria, mentalmente é muito desgastante. Nossa, demais. Tanto é que eu entreguei a minha tese dia 1º de dezembro e eu não tinha pego Covid desde então. Dia 2 de dezembro de 2022, quando já tinha passado tudo de Covid, eu peguei Covid. Porque eu Caramba. tava esbudegada, assim, todo o meu sistema, eu tava comendo mal, eu tava dormindo mal, eu tava super estressada. Então, assim, já 2 de dezembro eu peguei Covid. Então, isso mostra o quanto eu me cuidei todo esse tempo e eu desisti de mim no final do doutorado, porque a prioridade era a tese, a prioridade era escrever. Então, mas enfim, Deu tudo entreguei, certo. foi tudo maravilhoso. E eu defendi no dia do meu aniversário. Eu deixei para defender para ser comemoração dupla. Tanto é que no final eu entreguei, fui aprovada e tal, não sei o que, e cantaram parabéns, porque era o meu aniversário. Que legal, Então, Lu. isso também foi bem gostoso, foi de caso pensado, exatamente para terem as pessoas mais importantes ali comigo e já comemorar. Que legal, Lu. E nesse trajeto do doutorado, o que que aconteceu de mais legal, assim, de mais extraordinário? O que que ficou, assim, pra você? Teve alguma coisa que aconteceu? Você falou, meu, isso foi incrível. As oportunidades de poder falar mais. Peraí, desculpa, deixa eu beber uma Tudo água. bem. Pegou minha. Acho que a oportunidade de falar mais sobre o tema. Hum. Então, eu comecei a dar aula na pós do INSPA, do Instituto de Psicologia Animal. Então, algumas oportunidades se abriram, pontuar mais sobre outros assuntos também. Então, de ter mais relevância para certos meios, para certas instituições. Então, acho que o mais legal foi isso. E também de ser recebida na casa das pessoas, sabe? A forma como as pessoas também me recebiam como se eu fosse melhor amiga de infância, de não, fica aí à vontade, pega uma água e tal. Então, isso também foi muito gostoso, que eu não imaginei que fosse acontecer. Então, isso também foi bem legal. Acho que foram as duas coisas mais legais, além das amizades que eu fiz, principalmente na época das disciplinas, antes antes da pandemia, né? Então, principalmente duas pessoas, assim, se aproximaram muito de mim. São pessoas que estão até hoje na minha vida, sabe? Uma virou colega, tá trabalhando com comportamento de cães e gatos também, uma médica veterinária. A outra não trabalha com cães e gatos, mas é super, hiper, ultra, mega amiga. Então, as amizades que ficam desse tempo são super importantes.
Que legal, que legal. Eu tive amizades lá também. Uma mora aqui em Florianópolis, também próxima, assim, e a gente foi acabar morando próximo. Então, essa parte é muito legal, né? De conhecer as pessoas, de fazer contatos, desde contatos profissionais, mas de ter essas amizades mesmo, assim. Acho que às vezes, quando tá muito difícil, isso ajuda demais, assim, né? Fala, putz, eu vou lá, mas eu também vou Exatamente. conversar, vou encontrar a pessoa e... Que legal. E o que que você pode dar de dica para quem... Vamos, eu penso nessa pergunta duas vezes, eu vou fazer essa pergunta duas vezes, Lu. O que que você pode dar de dica para quem está querendo fazer ir para a área acadêmica, seja um mestrado ou um doutorado? O que que você pode... Ah, tô pensando se eu vou ou não, ou decidi, eu vou fazer, vou para a área acadêmica. O que que você pode dar de dica, você que passou recentemente? Eu acho que a primeira coisa é ter um objetivo. Então, assim, por que que eu vou fazer um mestrado? Por que que eu vou fazer um doutorado? Qual é o seu objetivo com isso? Porque não é uma coisa simples, não é uma coisa fácil. A gente tem outras pós-graduações que são mais fáceis de unir trabalho e pesquisa. Quando você está no mestrado ou no doutorado, muitas vezes você tem que abrir mão do seu momento de trabalho para se dedicar à pesquisa. Então, eu passei muito tempo na época de coleta e tudo isso sem poder trabalhar porque eu tinha que me dedicar integralmente ao doutorado. Então, acho que esse é o primeiro ponto, entender que é uma hiperdedicação. Entender que são, no mestrado 2 anos, no doutorado 4 anos, que você vai se debruçar naquilo, que aquilo vai ser a sua prioridade e que todas as outras coisas você vai ter mais dificuldade de investir tempo e energia e por aí vai. E daí entender muito bem a linha de pesquisa que você quer. Então, buscar centros, buscar instituições, buscar laboratórios, buscar grupos de pesquisa que tenham relação com a sua pergunta, com a sua dúvida. E tem que ter uma dúvida inicial, tipo, gente, por que que tal coisa? Ou como será que acontece tal coisa? Então, antes de pensar em mestrado e doutorado, é importante já ter algumas leituras, já ter algumas pesquisas, já estar acostumado com ler artigos, em dar uma pesquisada no Google Scholar e por aí vai, de algumas coisas sobre o assunto. E daí, então, entrar em contato com o professor ou com o laboratório, com a pessoa de referência e ter uma conversa, conhecer como funcionam as coisas lá, e daí então fazer de repente um estágio para prestar a prova de mestrado e doutorado. Precisa ser uma pessoa que fale razoavelmente bem inglês, tem a Uhum. possibilidade de fazer às vezes outras línguas, mas a maioria é inglês. E na USP, lá na FMVZ, a gente tem duas possibilidades. No mestrado, eu acho que a nota de corte é 7, e no doutorado, eu acho que a nota de corte é 8. Então, são notas altas que a gente tem que Notas tirar, altas. e a prova tem parte escrita, tem parte de gramática, enfim, eu acho que são 4 fases a prova. Então, assim, não é fácil, mas é legal, vale a pena, mas é isso, precisa abrir mão de muita coisa. Eu acho que é importante essa. Eu tava lendo até hoje num livro, chama Ferramenta de Titãs, do Tim Ferriss, que é um resumo de podcast, de entrevistas de podcast com centenas de assim, nomes importantes no mundo. E eu acabei de ler que fala que o primeiro é o coração, né? Vem eu quero fazer. Então, vai ter essa chama, assim, essa vontade interna. E depois entra a racionalização, que é o que você falou, assim, que tal, quais centros eu vou buscar, qual pergunta eu vou trazer, porque eu acho que tem que ser. É um projeto muito importante, que tem que ser muito bem pensado. Porque você não vai conseguir trabalhar. Então, como que você vai se sustentar se você não conseguir bolsa? Às vezes a bolsa não vai pagar os seus custos que você tem Oh, totais. Às vezes tem família, tem filho, e como é que você se vira? E eu lembro que tinha muita gente que se virava. Então, o doutorado ficava com uma carga maior ainda, porque ela não tinha tanto suporte. Eu era privilegiado. Eu tinha meu pai, minha mãe, eu não tinha filho ainda. Então, eu pude. Eu lembro quando eu fui fazer. é, eu lembro que o Idercio foi meu professor, era um querido, mas ele trouxe muito essa de não romantizar tanto o mestrado, o doutorado, porque senão a gente quebra a cara, acha que vai ser tudo lindo, maravilhoso. E é,
mas eu acho que a maior parte é muito desafio. E eu pude fazer, Lu, e ele falou assim: vem aqui, se você puder, pede 6 meses de estágio na USP, fica aqui dentro, vem conhecer, fala com os professores, com os pós-graduandos, e aí você vai desenvolvendo a sua ideia. Você tem uma indagação, que era testar o Reiki, se funciona, mas você vai começar a entender que tipo de pesquisas você pode fazer, e as pessoas vão te conhecendo. Então, quando você chegar a fazer a prova, você não vai ser um desconhecido. Porque eu não me graduei na USP. Eu me graduei lá em São Bernardo, na Metodista. Então ele falou: "Ó, não vai ser um desconhecido, faz estágio, fica aqui." E eu saquei que se eu estudasse em casa, não dá. Porque aí a mãe chama alguma coisa, o pai chama alguma coisa. Aí pega. Às vezes minha mãe falava: pega o pote. Eu falei: não, eu tô estudando pro mestrado, não vou pegar um pote porque eu sou mais alto. E aí eu ia todo dia estudar, o dia inteiro, por causa dessa prova, que tem que tirar 7. Você fala: putz, eu não vou esperar mais 6 meses, eu quero passar agora. Então, quem tem essa oportunidade, para mim foi uma dica de ouro, assim, você enfia 6 meses lá fazendo estágio, para você chegar, apresentar e a banca, né, que vai ver seu projeto já te conhecer. Mas tem gente que não pode, tem gente que vai ter que se virar, né, Lu? Tem gente que tem família para cuidar, tem casa, tem que dar um É, jeito de conseguir. o que eu fiz que me ajudou muito, eu não fiz 6 meses de estágio, mas eu já adiantei algumas matérias. Então, Uhum. eu tinha tempo em 2018 para já fazer matérias como aluna especial e depois eu solicitei essas matérias para constarem no meu currículo do doutorado. Então, Ai, isso é bom. possível fazer. Então, eu já fiz matéria na Psico, já fiz matéria na própria VET. Então, quando eu fui prestar a prova, é o que você falou. Eu já era conhecida lá porque eu já tinha feito disciplinas como aluna especial. Então, daí depois eu puxei isso para o meu currículo, porque o laboratório que eu fiz, ele não tinha esse processo de estágio, não tinha esse processo específico assim. Então, eu decidi fazer dessa forma e foi a melhor coisa que eu fiz, porque quando eu fui fazer a prova, eu já tinha um certo conhecimento de outras coisas. Eu já tinha feito disciplina de reprodução, porque eu fiz num departamento de reprodução animal. Então, eu já tinha tido uma disciplina de reprodução, eu já tinha tido outras coisas que me ajudaram na prova escrita do doutorado. Então, isso foi muito importante para mim. Eu acho que eu só passei por causa disso, porque querendo ou não, eu sou bióloga e fui fazer a prova na veterinária. Então, isso não Sim. foi fácil. O tema da prova era tipo reprodução de bovino, e eu só sabia porque eu tinha feito essa disciplina. Então, eu agradeci imensamente aos meus professores. Caramba, você já tinha adiantado os créditos das aulas, então, algumas. Eu já tinha feito, acho que 2 ou 3 disciplinas, então eu aproveitei esses créditos, que foi o que me salvou, porque quando entrou na pandemia, eu já tinha fechado todos os créditos. Hum. Então, se não fosse esse adianto que eu fiz, eu teria me lascado, porque eu não teria crédito suficiente e eu ia ter que inventar disciplina na pandemia, eu ia ter que inventar outras coisas, sabe? Ou esperar para deixar a disciplina para o final, quando as aulas voltassem. Então, graças a Deus, eu tive essa ideia e deu super certo. Nossa, é verdade, porque eu lembro, Lu, que tinha assim, tinha uns loucos dos créditos que já queria fazer tudo, né, no primeiro semestre, em um ano, todas as disciplinas para resolver os créditos logo, porque você tem que ter cada aula tem uma quantidade de crédito, né, 2, 3, 4, de acordo com o A formato, com a carga quantidade horária. de aulas, a carga horária. Então tinha gente que já fazia tudo no primeiro ano para resolver e depois fazia disciplinas extras. E tinha gente que preferia fazer espaçado. Eu preferi fazer espaçado. Tem disciplina que tem a cada 2 anos, a cada um ano, tem disciplina que não tem todo ano, né? Só que, nossa, foi muito. Deu sorte, entre aspas, você, porque você adiantou, porque veio uma pandemia. Porque imagina se você esperasse falar, vou fazer essa disciplina no ano que vem para fazer. E aí veio a pandemia e impossibilitou. Ia ter que fazer coisas talvez que não gostasse só para ter crédito. Exatamente. E mais do que isso, muitas disciplinas deixaram de ser ofertadas por conta da pandemia. Então, uma das Sim. disciplinas que eu fiz, a gente teve prática de manejo de caprinos, a gente teve prática de manejo de equinos. Então, que depois da pandemia, essas disciplinas elas foram remodeladas. Então, as oportunidades que eu tive, eu acho que eu não teria de novo, sabe? Então, isso foi. Enfim, ainda bem que eu terminei todas as disciplinas. Eu fiz algumas depois,
no começo da pandemia, mas eram disciplinas online, mais simples, assim. Mas graças a Deus finalizou tudo antes da pandemia, Então, efetivamente. e aí, essa pergunta da dica, que eu vou repetir, você falou do doutorado, agora eu quero falar sobre o que você faz, que você é conhecida, né, pela essa notoriedade que as pessoas te conhecem, que abre, querendo ou não, abre portas também para o que você fez, que é trabalhar com comportamento de cães e gatos. O que que você. E a gente pode fazer um podcast falando só disso também, desse caminho, mas que dica você pode dar para as pessoas que querem trabalhar com isso ou já estão trabalhando? Estudar, 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 estudar mais um pouco e ficar estudando para o resto da vida. A gente não tem como parar. Então, eu terminei o doutorado, já estou fazendo uma capacitação, uma formação de adestradora, apesar de trabalhar com isso desde 2019. Então, são aí 13 anos, basicamente, desde 2010, 2009. Então, saí 14 anos trabalhando com comportamento de cães e gatos, mas nunca é o suficiente. Graças a Deus, está em ebulição a pesquisa com cães e gatos, com comportamento de cães e gatos. Então, há novidade o tempo inteiro. Então, eu terminei o doutorado em janeiro, já tem artigos novos que eu já tenho que ler para atualizar tudo. Então, assim, estudar é para o resto da vida. Ler livro, fazer cursos. Então, como eu falei, eu já estou fazendo formação, essa capacitação em adestramento. Então, assim, não dá para parar de estudar. A gente tem que estudar o tempo inteiro, porque é através disso que a gente vai se manter atualizado, que a gente não vai ficar propagando coisas que a gente falava há 5 anos atrás, há 3 anos atrás, porque isso mudou completamente. Quando eu Sim. comecei no comportamento em 2009, a gente tinha uma forma de lidar com o cachorro que hoje é completamente diferente. Então, antes a gente falava sobre o uso de enforcador, a gente falava sobre o uso de punição, Eu de lembro. adestramento misto, usando petisco, mas também dando uma bronca. Hoje a gente sabe os malefícios disso, porque a ciência testou tudo isso. Antes a gente falava que o cachorro não tinha memória, então a gente tinha que fazer treinos a cada 2, 3 dias, tinha que estar na casa do cliente 2 a 3 vezes por semana. E hoje a gente sabe que não, que o cachorro ele tem uma capacidade de memorização por mais tempo, então a gente consegue ir 1 vez por semana na casa do cliente, para que esse cliente também tenha tempo de interagir com esse cachorro, porque faz parte. Hoje a gente sabe a importância do enriquecimento ambiental, mas que tem muita coisa ainda para ser estudada. Enfim, então a principal dica é educação continuada. Não tem como a gente fazer um curso de final de semana de adestramento e falar, ok, eu já sei tudo, porque na Sou verdade a gente não adestradora. sabe nada. Na verdade, quanto mais a gente estuda, mais a gente sabe que não sabe nada. Mas mesmo assim, a gente tem que sempre, sempre, sempre investir em educação continuada, em congressos, em cursos. Por isso que eu falo, um profissional do comportamento que tenha a sua hora-aula muito barata, não tem como ele investir em curso. Exato. Então, muita gente fala, ai, mas essas pessoas que trabalham com adestramento positivo, com metodologia positiva, são mais caros. Sim, porque são pessoas que têm que pegar uma parte do dinheiro de cada aula para investir em curso. Então, o curso que eu fiz o ano passado, em novembro do ano passado, foi R$ 2.500, um curso de 4 dias. Então, assim, é caro, porque é gente que vem de fora e tal. Então, são coisas caras e a gente precisa guardar ali o nosso dinheiro, tirar um percentual de todas as aulas para a gente guardar esse dinheiro e investir em curso. Então, assim, isso é muito importante da gente levar em consideração, a educação continuada. E a gente, como tutor, as pessoas têm que pensar que o cachorro também é um projeto, assim, você tem que pensar na parte financeira, você tem que pensar, pode ser que não aconteça nada, pode ser que aconteça tudo, ou acontecer nada, já tem um gasto alto, que é a alimentação, é o cuidado, é uma escolinha, é um comportamento, ou é um adestrador para te ajudar. Como minha filha vai no terapeuta, e tem dia que ela vai querer conversar só comigo, e eu vou pagar essa sessão, não é gratuito para eu conversar comigo. Então, precisa ser colocado isso na conta. Eu entendo hoje que o comportamentalista adestrador, uma escolinha, tem que ser colocado isso na conta dos custos dos cachorros, dos gatos, adaptando também. Então, é isso, né? Eu não vou reclamar com a minha psicóloga, fala, nossa, mas é esse o valor? Se eu não quero, eu não quero, vou pro outro, né? Mas às vezes as pessoas
cobram, e o veterinário fica, ou o biólogo, ou o comportamento, ele fica assim de cobrar o valor dele e não consegue continuar estudando, que é o que você falou. Ou às vezes não consegue ter lazer também, né, Lu? Verdade, que é algo tão importante, né? Quando a gente fala em saúde mental, principalmente desses profissionais que lidam muito com vida e morte, né? Ah, exato. E eu acho que tem muitos livros bons, né, do tema. Eu gosto muito de ler e eu recomendo muito que as pessoas coloca lá no Google, na Amazon, ou vai na livraria mais próxima, que eu gosto mais, inclusive, se for uma livraria do bairro. Inteligência animal, tem muito livro, tem muita pesquisa científica mostrando inteligência animal. A gente está nem falando da comunicação intuitiva animal, a gente está falando de inteligência, mostrando que eles têm memória, mostrando que eles têm vários sentimentos, emoções parecidas com a gente, porque foi testado no meio acadêmico, porque eles viram é, um nível de inteligência que há 9, 10 anos atrás não falavam totalmente o contrário, né? Exato, e tem Então, um livro brasileiro que fala sobre comunicação, mas comunicação dentro da pesquisa, né? sim, Dentro, não a comunicação intuitiva, a comunicação de apontar, a comunicação de olhar, a comunicação de falar. E tem um livro brasileiro de pesquisadoras brasileiras sobre isso, que é fantástico. Precisa ter uma base de comportamento animal para ler esse livro, mas é um livro assim fabuloso que a gente aprende a compreender melhor os nossos cachorros e se fazer ser compreendido melhor pelo cachorro. Então, assim, livro é o que não falta. Nossa, é uma lista gigantesca de coisas incríveis, não só produzidas no Brasil, mas também traduzidas para o Brasil. Tem muita coisa de fora que tem já muita foi coisa. traduzida para o português, então vale a Qual que é pena. esse livro? Você lembra o nome dele? É comunicação animal, se eu não me engano, é Comunicação esse animal mesmo. o comunicação animal. Se eu não me engano, é esse o nome. Organizadoras Natália Albuquerque, Karine Savali, acho que são elas duas as organizadoras do livro. Mas, se eu não me engano, é isso. Comunicação. Acho que é comunicação canina, não é comunicação animal, acho que é comunicação Comunicação canina. canina. Tá, depois eu procuro e coloco na descrição embaixo. Então fica a dica aí, de repente, a dica de livro de hoje. Eu ia perguntar também, que livro você mais indica para as pessoas? Teve esse, né? Mas tem mais algum outro livro que você indica para as pessoas, que você gosta de falar para as pessoas lerem? Olha, eu gosto muito, são livros mais densos, mas muito legais de ler. Eu gosto muito da Cabeça do Cachorro. É um livro que fala bastante, mas todo comportamentalista tem que ler. É o Dog Sense, ou Dog Senso. É, é muito importante porque utiliza coisas bem básicas do comportamento canino. Então, isso falando de cachorro, né? Falando de gato, tem Treine o Seu Gato, que é um livro também super legal, que fala bastante sobre comportamento de gato. Acho que são esses livros que eu mais indico. Tem um livro que eu passo muito para tutor, que é o livro da Turi de Rugas, que é Calma em signos, mas em português eu acho que tá como sinais de apaziguamento, sinais de calma. Eu não lembro o nome em português, mas ele já tem em português. E eu indico muito porque é a forma como a gente entende os pequenos sinais de que o cachorro não tá bem, de que o cachorro não está confortável em certa situação. Então é bem importante essa compreensão para a gente poder identificar principalmente um cachorro medroso, um cachorro reativo, um cachorro que tem tendência a morder. A gente entender os pequenos sinais, não só o que eu brinco que são sinais neon piscante, tem outros Sim. sinais mais brandos, mais leves. Então eu indico bastante esse livro para os tutores também. Se Acho que conseguir identificar basicamente só isso. antes, inibe muita coisa, né? Resolve muita coisa Na antes. verdade, é a mesma coisa da gente. Eu não preciso gritar. Então, se eu tô precisando gritar, é porque eu deixei de ser ouvida quando eu estava falando tranquila, quando eu estava Uhum. falando de forma educada. Então, se eu preciso gritar e antes disso eu não fui ouvida, eu deixo de produzir todos esses outros sinais mais brandos e passo a só gritar, porque é só assim que funciona. Então, a partir do momento que eu entendo que o cachorro faz outras coisas antes de gritar, e eu falo, muito bem, eu entendi o seu sinal e eu vou parar aqui, não vou ultrapassar o seu limite, o cachorro não precisa mais gritar.
Então, Sim. muitas vezes a gente espera o cachorro gritar, espernear, morder, virar do avesso para a gente falar: nossa, é mesmo, né? Vou prestar mais atenção nisso. Então, a gente tem dificuldade de observar os sinais mais sutis, porque a gente não faz isso com o próprio ser humano, né? A gente espera o Sim, outro falar, gritar, berrar para sim. fazer alguma coisa. Nem com a gente faz isso. Com a gente mesmo. Com as nossas próprias dores, né? Quantas vezes a Ah, gente não leva tempos para buscar o médico, mesmo sofrendo, mesmo com dores, e o nosso corpo mostrando, querido, tem alguma coisa que não tá bem, e a gente ignora 100% e vai quando não tem mais o que fazer. exato. Então, a gente faz isso com a gente, o que dirá com os cachorros, né? Ah. E Lu, dentro desse meio do comportamento, os animais, não humanos, inteligência, tem alguma coisa que é muito reproduzido que você vê que não é verdade? Ou é uma meia verdade? Muita coisa, Ricardo, muita coisa eu vejo, principalmente falando de ansiedade por separação, eu vejo que tem muita coisa que vem sendo reproduzida e isso só coloca em xeque a relação entre tutor e cão. Então, por exemplo, primeiro assim, em geral, né? Uma coisa que falam, o ser o líder da matilha, Hum. dominar o cachorro, isso eu acho que é algo que já caiu há tanto tempo por terra. O Mas é tão próprio reproduzido. Pois é, mas o próprio cientista que cunhou esse termo de macho alfa, ele já veio a público falar, gente, me desculpe, eu fiz Pô, errado. E mesmo assim as pessoas continuam perpetuando. E com isso, a gente tem uma mudança de valores onde o ser humano se acha superior, onde o ser humano acha que ele tem que dominar, que ele tem que ser melhor, e com isso ele tem que ser violento, ele tem que ser punitivo, porque o cachorro tem que obedecer, tem que fazer exatamente o que ele quer. E isso gera uma desconexão e um afastamento entre tutores e cães, que é uma coisa louca. Quando a gente fala de ansiedade por separação, muitas vezes os tutores que vêm dessa linhagem são tutores que acreditam que é besteira, porque o cachorro é mimado, deixa chorar que passa. Porque também dentro da educação infantil existe esse conceito arcaico de o bebê tá chorando, deixa ele chorar que passa. Então, levam isso para o cachorro de uma forma extremamente punitiva, de uma forma pouquíssimo empática, é, como se o cachorro não estivesse sofrendo, como ele não tivesse a capacidade de ter emoções e por aí vai. E daí a gente tem mas o cachorro não pode dormir na cama, porque ele vai ficar mimado e vai ter ansiedade por separação. Não tem nada a ver. E o cachorro que o tutor pega no colo é um cachorro que vai ter ansiedade por separação. Não! Acolher o meu cachorro quando ele tem medo de fogos vai deixar ele com mais medo de fogos. Vamos trazer isso para gente, para nossa rotina. Se eu tô com uma crise de pânico, o que que eu prefiro? Sofrer sozinha a crise de pânico ou ter alguém ao meu lado falando, respira, eu tô aqui, tá tudo bem, sabe? Alguém que realmente te ajude nesse momento. Então tem muitas falácias assim que só prejudicam essa relação entre tutor e animal, entre tutor, cão e gato. Então é bem complicado. E daí, fora os treinos. Não, para resolver a ansiedade por separação, tem que adestrar, fazer senta, deita, dá pata. Isso não resolve a ansiedade por separação. Ansiedade por separação, o cachorro tem que ficar fechado num cômodo e ficar lá para aprender a ficar sozinho. Não, pelo amor de Deus. Então, assim, essas receitas de bolo afastam demais, quebram demais a confiança do cachorro no tutor. Então, enfim, é uma pena que tantos mitos sejam colocados aí, e eu tô aí num trabalho de formiguinha para conseguir desmistificar tudo isso e a gente conseguir efetivamente ter uma melhora, ter um benefício aí para realmente melhorar a qualidade de vida, o bem-estar dos cães e suas famílias. Posso falar um pouquinho da mentoria? pode falar um pouquinho da mentoria?
E para que a gente consiga alcançar esse bem-estar, para que a gente consiga conquistar essa harmonia familiar de cães com ansiedade por separação, eu tenho uma mentoria onde eu encontro tutores que estão angustiados, sem liberdade, preocupados, desanimados, porque os cachorros ou eles latam, eles uivam, ou eles destroem a casa, ou fazem xixi cocô fora do lugar quando estão sozinhos, mas eu levo para um local de tranquilidade, de liberdade, com a certeza que o cachorro vai ficar bem sozinho. Então, para quem tem um cachorro que não fica bem sozinho, é só me chamar por DM no Instagram que a gente vai marcar uma entrevista para eu entender o que está acontecendo e ver se a pessoa então se encaixa para fazer essa mentoria. Maravilha. Lembrando que o Instagram da Lu é @Luiza com Z, Cervenka com K, Luiza Cervenka. Entra lá, manda uma mensagem para ela para saber da mentoria. Eu recomendo muito, porque as pessoas ficam perdidas, não sabem como ajudar, não sabem nem como identificar se é ou não, né? Ah, maravilha, Lu. Acho que tem só mais uma pergunta, e eu sei que você precisa ir. Essa questão do macho alfa, eu recomendo as pessoas buscarem. Vai aparecer muita matéria. Tem uma matéria da BBC em português, se eu não me engano, falando que é o. E quem escreveu é o David Mackey, é o que você falou. Ele falou do macho alfa, depois ele descobriu que era famílias, não tinham o macho alfa, mas popularizou, caiu como uma luva numa sociedade machista, branca. Então, eu sou macho alfa, eu mando tudo. E aí ninguém abriu mão. E ele foi depois falar que ele estava errado. E aí ninguém deu bola para ele, né? Ele é um dos fundadores do Wolf Conservation Center, um centro de conservação de lobos em Nova York, que é meu sonho conhecer esse lugar. Então, quem quiser saber mais, depois pesquisa que tem muita matéria. E quando alguém fala assim, porque o seu cachorro tem que ser o macho alfa, ou você, o humano, tem que ser o macho alfa, meu cachorro vai disputar, vai me morder. Pode um dia que ele quiser disputar ser o macho alfa comigo. E quando alguém falar, você ter repertório para questionar, né, Lu? Então, pesquisem isso na internet, pesquisem a Lu no Instagram, falem com ela. Recomendo muito todo mundo tem cachorro, gato, ou que passa por uma situação, ou não passa, mas um dia pode passar, já aprende, né, Lu? Então, conheçam ela. E, Lu, a última coisa. O que você colocaria num outdoor bem gigante, uma mensagem para as pessoas lerem? Você é a voz do seu cachorro. Gostei. Porque o cachorro ele não fala, o cachorro ele muitas vezes sofre em silêncio. Nós somos a voz. Nós temos que lutar pelo bem-estar do nosso cachorro. Nós que temos que propiciar um ambiente, propiciar uma vida, propiciar uma rotina que traga alegria, que traga bem-estar, que traga qualidade de vida. Então, você é a voz do seu cachorro. Gostei. Lu, muito obrigado por ter vindo aqui compartilhar com as pessoas a sua trajetória no doutorado, seu conhecimento, o comportamento e como você ajuda as pessoas. Então, lembrando que saindo daqui já vão conhecer o Instagram da Luísa, Luísa Cervenka, com Z e com K no final. Conversem com ela, fala o que achou aqui do podcast, ou áudio, ou vídeo, e já pergunta para ela, tanto da mentoria, dos cursos, recomendo muito. Lu, muito obrigado, viu? Imagina, eu que agradeço e um ótimo dia para todo mundo. Um ótimo dia.